Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje é domingo. Eu tô com uma dor de cabeça. Desde ontem eu tô com uma dor de cabeça daquelas. E hoje é domingo. A gente vai ler a palavra do Senhor de 2 Reis 24, tá? A gente vai orar primeiro. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Pai, Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Nos ajuda no dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Nos dá saúde, nos dá proteção, nos guia. Em nome de Jesus, guia-nos a respostas, a estratégias, para a gente poder vencer, Pai. Está começando uma nova semana. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer de nós. Amém. Gente, meu olho chega a dói. Uma dor de cabeça ontem, hoje, não sei se é o dente. O dente, quando tá daquele jeito, né, vai dar aquela zicada que eu vou mexer agora em janeiro, em nome de Jesus. Ele começa a dar esses BO também. Minha cabeça dói principalmente aqui em cima, assim, ó, dói no olho. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, já tá dando. A gente tem que crer que vai melhorar, que vai ficar bom, vai restaurar, é isso que a gente tem que crer. Ontem eu li um pedacinho que falava do reinado de Joacás, né, de Judá. E ele governou, fez coisas erradas, que seria adoração a ídolos, e o reinado acabou quando o rei do Egito, o rei Neco, aquele que subiu contra Josias, tomou o reino dele e levou ele preso, né? E aí, levando ele preso, ele subjuga o próximo rei, que seria o seu filho Eliaquim, né? Que vira ele põe um novo nome no rei Neco, né? O faraó Neco. Põe um novo nome no Eliaquim. Fala, ó, você não vai ser o Eliaquim, não. Você vai ser o Jeoaquim, tá? Então, ó. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava Amutal. Ele era filha de Jeremias, da cidade de Líbna. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Joacás fez o que não agradava a Deus o Senhor. Seu reinado acabou quando o rei Neco, ou seja, o faraó Neco do Egito, mandou prendê-lo na terra de Amate e obrigou o povo de Judá a entregar um tributo, né? Ou seja, 3.400 quilos de pratas e 30 quilos de ouro. Ou seja, o faraó começa a lutar, na verdade, contra a Babilônia, tá? E ele começa a lutar contra todos ali na região. Ele começa a dominar o faraó. Lembrando que o faraó era sorrateiro, né? Ele sabe que esse povo de Israel saiu com a indenização do Egito. Então, é óbvio que ele tem vontade de dominar o povo de Israel, os israelitas. Então, ele domina ali o rei Jeoacás. E aí, ó, faraó Neco pôs Eliaquim, filho de Josias, como rei de Judá no lugar de Josias, o seu pai. E mudou o nome dele para Jeoaquim. Então, ele muda o nome dele. Ao invés de... Deixa eu fechar aqui. Ao invés de Eliaquim, vai ficar Jeoaquim, tá? E aí, Jeoacás foi levado pelo rei Neco para o Egito e morreu ali. A gente parou nessa história. Aí, ó, o rei Jeoaquim, que é o Eliaquim que fica no lugar, cobrou do povo um imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar a prata e o ouro. Já que ele tinha que pagar um tributo, ele pensou, eu vou cobrar do povo, porque aí o povo vai dando, né, como se fosse um imposto, e aí eu vou conseguir pagar esse tributo que o rei do Egito havia exigido. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebita e era filha de Pedaias, da cidade de Ruma. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, Jeoaquim fez coisas erradas que não agradavam a Deus. Outra vez adorou ídolo. Pessoas após pessoas adoram ídolos. Pessoas após pessoas, reis após reis adoram ídolos.
Durante o reinado de Jeoaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá e durante 3 anos Jeoaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. O rei da Babilônia, o Nabucodonosor, vai lutar contra Jeoaquim lá. E ele domina o Jeoaquim e faz com que ele, na verdade, ele está lutando contra o povo do Egito, né? O faraó do Egito lá. Eles estão lutando entre si. Eles estão guerreando entre si. Babilônia, o Nabucodonosor e o faraó Neco. Eles estão lutando. Acontece que a história conta que o pai do rei Nabucodonosor morre e ele tem que voltar para a Babilônia. Quando ele vai voltar, ele pega alguns despojos, né, de guerra, pega ali algumas coisas do templo, passa por Judá e ele faz um acordo de paz com Jeoaquim, tá? No que ele faz esse acordo de paz com Jeoaquim, Jeoaquim já tá pagando tributo para o povo lá do faraó, né? O Egito já está dominando o povo de Israel, já está dominando Judá. O rei da Babilônia que venceu o faraó, ele passa ali, já tá com raiva dos israelitas, que os israelitas tá pro lado do rei do faraó. Ele fala, eu vou pegar algumas coisas daqui. Ele pega algumas coisas, né? E faz um acordo com Jeoaquim. Até então, Jeoaquim vai, por 3 anos, ele vai fazer o que o rei da Babilônia manda. Depois, quando ele sabe que esse rei tem que voltar às pressas, porque o pai morreu, não tá por ali, pela região, pela redondeza, ele fala assim, quer saber? Eu vou me rebelar. E aí ele se rebela, ó. Durante o reinado de Jeoaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá. E durante os 3 anos, Jeoaquim foi dominado por ele, mas depois se revoltou. Então, durante o tempo que ele tá por ali, o Jeoaquim faz o que é legal. Quando ele tem que ir embora porque o pai morreu, ele tem que sair daquele local, ele pensa, agora é a hora de eu lutar contra, né? De eu me rebelar. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito aos seus servos, os profetas. Ou seja, ele pensa que ele vai se rebelar e que Deus vai ajudar, mas Deus não ajuda não. Tem outros povos que estão junto com os babilônios, lutando juntos. E esses povos vão vir contra Judá. Então, ó, para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas. Isto é, mandou contra Joaquim aliados, né? Aliados do rei da Babilônia lá, Nabucodonosor. Então, ó, mandou contra Jeoaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Era o povo que ajudava o pessoal da Babilônia, né? Isto aconteceu com Judá por ordem do Senhor, para expulsar os povos da terra de Judá, os povos de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado. Vamos voltar lá. Manassés sacrificou muitas crianças inocentes e também um povo inocente, né? Adultos. Manassés fez todo tipo de maldade, colocou prostituição no templo, fez um regaço, a gente já viu. E ele se voltou para Deus e ele foi perdoado, ou seja, o pecado dele foi perdoado. Ele teve mais um tanto de vida, ele restaurou, tirou a adoração do templo, ele foi fazendo, não fez tudo, mas foi ali arrumando um pouco daquele mal que ele fez. Porém, o pecado é o seguinte, por mais que nós sejamos perdoados, é o que Deus fala, vem pra mim, filho. E às vezes a gente tá pecando, às vezes a gente tá imundo, às vezes a gente tá todo errado, vem pra mim. Aí você vai pra Deus, e aí você é perdoado. Mas isso não significa que o pecado que você cometeu, que ele não vai ter uma promissória. Porque as consequências não são anuladas. Porque tudo que o homem plantar, este também colherá. Então, por exemplo, vamos supor que eu saí com um cara que não era meu marido, né? Então eu vou lá e adultero. Beleza.
E vamos supor, sou solteira, eu saí com um cara casado. Beleza, até aí tudo bem. Mas, e as consequências? E as consequências? E a vergonha? E o isolamento? E aquilo que eu colhi de maldição naquela família? Tudo aquilo vai voltar pra mim. Não tem como eu escapar da consequência. Entende? Então, tudo que a gente faz... beleza, eu sou o cara e eu fui lá e adulterei contra a minha família, minha esposa. Aí, a vergonha vem à tona, todo mundo vai saber, minha esposa pode não me perdoar, né? Ou meu marido pode não me perdoar. Então, eu não fico livre da vergonha. Eu não fico livre da exposição do pecado. Eu não fico livre da consequência do pecado. Eu fico livre do pecado. Se eu não pecar mais, eu me arrependi, eu sou perdoada e eu posso não fazer mais. Mas a consequência do pecado, ela vem sobre mim. E foi o que aconteceu. Ele matou muitas crianças inocentes, ele matou muitos moradores inocentes, ele cobriu as ruas de sangue. Isso significa o quê? Muita morte, muito assassinato. Então, a consequência desse pecado, ela vem, não tem como. E não é só ele que pecou, a gente tem uma sucessão de gente pecando, geração após geração, pecando. Ou seja, Deus já estava assim, já tinha dado perdão para esse povo, mas esse povo não queria. Acontece que o povo não queria se arrepender, tá? Então, e principalmente por todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado. Ou seja, não é que ele não quis perdoar, é que a consequência daqueles pecados viriam sobre a nação, né? Porque não foi só ele também que pecou, a nação também pecou. Tudo que o Jeoaquim fez está escrito nas histórias dos reis de Judá. Jeoaquim morreu e seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as suas terras que tinham sido do Egito, desde Eufrate até a fronteira do norte do Egito. O que acontece? O Egito subjugou Judá e Babilônia subjugou o Egito e Judá, e o Egito já estava dentro de Judá. O Egito já tinha subjugado Judá, então ali não conseguiu mais tirar, porque os babilônios subjugaram Judá e Judá ficou com aqueles ídolos. Os ídolos do Egito voltaram para a terra de Judá. Ou seja, eles saíram da escravidão, mas eles voltaram para a escravidão. Entendeu? Saíram, alcançaram a terra prometida, viveram muitos e muitos anos numa vida boa, fora da escravidão, mas pecaram, fizeram o que não agradava a Deus e voltaram para a escravidão. Voltar. E agora eles vão ter a escravidão da Babilônia, né? 70 anos na Babilônia. Então, aí antes disso, Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Em Crônicas fala que ele tinha 8 anos de idade. Mas nos escritos hebraicos, né, pode ter um erro lá na tradução de 8 anos, então é provável que ele tinha 18 mesmo, né? Nos escritos hebraicos 18, e ali pode ter sido um erro de tradução, tá? Em Crônicas. Então Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neustá e era filha de Enatã, de Jerusalém. Os nomes eram bem complicados naquele tempo, né? Seguindo o exemplo de seu pai, Joaquim fez coisas erradas e não agradou ao Deus do Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Então agora, eles tinham feito um acordo de paz, mas ele se rebelou. Aí o rei Nabucodonosor fala: você vai rebelar? Peraí, vou mandar todo o meu exército aí. Mandou. Aí deu ruim. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. E o rei Joaquim e sua mãe, seus filhos e seus oficiais e seus funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. Ele pensou: se eu me entregar talvez haja paz, né? Ouvi não.
No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio. Ele tira tudo. Inclusive, ele vai tirar as pessoas importantes, os ferreiros, todo mundo que tinha uma profissão. Ou seja, Judá vai ficar, Jerusalém no caso, né? Vai ficar só com os pobres, que mal sabiam fazer alguma coisa, porque estes podem ser subjugados. Então, qualquer pessoa que pensasse, qualquer pensador, e nessa época vai Daniel, né? E os 3 amigos dele, que são os que são colocados na fornalha de fogo. Vai o profeta Ezequiel. Então, assim, vai muita gente cativa, tá? E gente boa que adorava o Senhor, mas eles vão cativo também. Então, ó, foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos seus oficiais, e o rei Nabucodonosor marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá. O rei Joaquim, sua mãe, seus filhos, seus oficiais e seus funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Então ele leva todo mundo como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio, conforme o Senhor tinha dito. Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Como eles vão saquear o templo, o profeta Jeremias esconde a Arca da Aliança. Tá? Então, tudo que há no templo eles vão saquear, eles vão quebrar, eles vão destruir, mas a Arca da Aliança eles não acham, porque o profeta Jeremias provavelmente, né? Provavelmente não, ele esconde, né? Então, ó, o rei Nabucodonosor cobrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiro toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres, mais humildes, que não tinham serviçais, no caso, né? Gente do baixo clero literal, gente que era trabalhador, assim, que não tinha nada mais a oferecer a não ser o trabalho literal escravo. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, suas esposas e seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, ou irmão, tá em algumas escrituras, para rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias quer dizer Deus é justo. O que significa? O que significa é que Deus está deixando com que eles paguem o preço daquilo que eles estavam fazendo, tá? Está caindo sobre eles a consequência do pecado, e é isso que Deus faz sobre nós. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós não nos voltamos para Deus, Ele nos deixa viver livres. Tá bom, filho, pega a tua liberdade e vai. E nós ficamos com as consequências daquilo que nós fazemos. E, meu Deus do céu, como que a gente sofre? Entende? O sofrimento, na verdade, a maior parte dele é a consequência do que nós fazemos. Então, ó, Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbna. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, outra vez cultuando. Aliás, agora já tinha os ídolos lá do Egito, também os deuses do Egito. Agora eles faziam uma mistura, um sincretismo religioso, que é o que a gente faz hoje em dia. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém, de Judá, que os afastou da sua presença, ou seja, vai deixar com que eles sejam levados pela Babilônia literal. No próximo capítulo a gente vai ver a destruição e a Babilônia levando as pessoas cativas, literal.
A gente precisa se voltar para Deus antes que os nossos próprios desejos nos destruam. Quer ver uma coisa? A gente é muito cheio de vontade, né? Nós temos muitas vontades. E essas vontades, elas nos matam. Elas nos destroem. Porque se a gente for fazer tudo que a gente quer... e essa é a política de hoje, né? Seja feliz. Faça tudo que você quer antes de morrer. Cara, é uma política demoníaca, porque se eu for fazer tudo o que eu quero, todos os meus desejos, se eu for alimentar todas as minhas perversões, se eu for... Cara, eu vou viver de uma forma completamente louca. E a loucura, e eu já cultuei muito a loucura na época de adolescência, e eu pensava que era legal ser louco. Não é legal você ser louco. O insensato, ele cava muita cova para si, para ele mesmo cair no buraco. E a insensatez, ela nos causa muitas dores. Filhos, né, sem pai, ou seja, relação sexual sem compromisso, com namorados, e acaba você engravidando, e aí você virando mãe solteira. Isso acontece. Hoje eu não sou mãe solteira porque eu quis, né? Agora não. Mas a primeira filha foi, em consequência. Entende? E o pai não escolheu direito. Não escolhe o pai direito. Não escolhe. Entende? Aí fica mãe solteira, aí fica comendo capim, né? Porque a gente come um capim danado porque plantou grama. Em consequência. Entende? Muitas mães solteiras foram inconsequentes, pensaram só no prazer, não olharam para quem era o cara, não olhou pro caráter do cara, aí o cara deixa a gente sozinha, pastando, e a gente fica pagando o preço que a gente plantou. É isso que acontece, sabe? Eu tive uma relação e fiquei doente, né? A não ser que não seja um casamento, mas às vezes não olha com quem fica e aí pega uma doença. A não ser que seja um abuso, Deus que me livre, né? Eu bebi todas, inconsequentemente colocaram uma droga na minha bebida e acabaram fazendo o que queria comigo. Bebeu demais, estava no lugar errado, cadê seus amigos? Entende? Então todas essas plantações que a gente acaba plantando sem saber escolher, sem saber... sem perceber que nós estamos vivendo pela loucura, pela vida doida. Isso é legal, faz o que você quer, você só tem uma vida mesmo, todo mundo vai morrer. Cara, isso é morte em vida. É morte em vida, porque quantos anos você cuida de um filho sozinho? Quantos anos você se lasca sozinho para criar um filho? Sem pai. Entende? Quanto capim você tem que comer até ele tá pra vida, que ele conseguir levar a vida dele? Vida louca. Eu vou usar droga mesmo, eu vou roubar, eu vou matar, aí curte uma cana, quem te contrata? Pra arrumar serviço, pra voltar à sociedade. Entende? Então tudo isso que a gente faz vai sujando, vai manchando a nossa alma. Vai estragando a nossa alma. Não é só a nossa imagem por fora, é a nossa alma. Vai criando feridas muito profundas, sabe? Não é legal ser vida doida, vida louca, né? Não é legal ser inconsequente, não é legal. A loucura não é legal. Há uma cultura de que ser louco é muito bacana, eu quero ser louco. Eu queria muito, eu pensava, nossa, é muito legal ser doido. Meu Deus. Quanto capim, entende? Então não vale a pena. Não vale a pena. Se você tem uma vida toda pela sua frente, faça boas escolhas. Aprenda a escolher de forma correta. Eu vou pra balada, eu quero saber do novo iPhone, do novo tênis. Aí não junta nem um centavo, não tem nenhuma profissão decente. Aí você chega nos 30 anos, você tá perdido. Não sabe pra onde vai.
Entende? Tá todo mundo com uma profissão bacaninha, né? Seguindo sua vidinha, conquistando suas coisinhas, e você tá aí sem nada. Sem profissão, sem nada. Perdido. Até para contratar fica difícil, porque para contratar tem que ter isso, tem que ter aquilo, o currículo tem que ser bom e você não arruma serviço porque seu currículo não é bom. Nem o 2º grau completo, porque ficou atrás de balada, de colega, de festa, de fervo. É isso, gente, a plantação de grama e capim para comer. Infelizmente, não tem outro jeito. Então, façam boas escolhas, aprendam que fazer escolha é de pequeno, é de adolescente. Tem que fazer boas escolhas. Se você não fizer boas... Ai, quem muito escolhe sai escolhido. Não, sai escolhido quem não sabe escolher. Quem não sabe escolher, sai escolhido. Porque vai ficando assim, vai levando lá a vida louca. E vai se ferrar depois. Não tem jeito. Deus abençoe vocês, bom dia. Não fiquem à sua própria sorte. Vá para Deus. Faça boas escolhas na sua vida. Em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe. Fica com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Tchau. Bora, gente, pra igreja, hein? Hoje é dia de igreja.